a gente não viu ali, mas depois de Eros Volusia, aparece no Brasil. Isso eu proponho que tenha sido uma coisa ensejada pelo pós-guerra, né? E, de novo, é o pós-guerra lá da Eros e agora o pós-guerra de Mercedes Batista. Né? O estímulo, né? O nazismo perde, né? As ideias racistas são... Não, o povo tão inferior, ganharam guerra. Elas são desmoralizadas, né? Praticamente. E isso talvez tenha ensejado esse renascer da cultura negra, né? E esse instinto de modernidade, de modernização. Né? Pois bem, isso ocorre nos Estados Unidos, basicamente. Essa intenção da Mercedes, que não aparece claramente aí na vontade dela de dançar, ela quer dançar apenas, qualquer coisa. Isso é ensejado por ideias que vêm de fora do Brasil e que não vêm absolutamente da África. Né? Isso vem com uma bailarina negra chamada Catherine Dunham e que tem uma ligação intrínseca com o Brasil, inclusive, que eu vou dizer que pouca gente sabe também. A Catherine tinha uma orquestra que acompanhava ela e essa orquestra era dirigida por um brasileiro. E brasileiro esse que era um cara chamado Vadico, que é o autor das músicas do Noel Rosa. Todo mundo acha que o Noel Rosa era um letrista, ele fazia letras, muito bem, por sinal. Né? Mas a música, as melodias do Noel Rosa eram todas de um cara chamado Vadico, que era um maestro muito importante nos anos 50 no Brasil, que foi o diretor da orquestra da Catherine Dunham. E que talvez por conta dessa relação dela com o brasileiro, ela faz uma turnê ao Brasil nos anos 40, né? Mercedes ainda começando, né? Ainda lá com a Eros, provavelmente, né? E quem traz toda essa coisa, e que eu presumo que seja também uma das pessoas que mais estimulou essa coisa da dança, né? Da criação de uma dança negra, né? Baseada vagamente um folclore remoto, né? Foi a Catherine. E a Catherine que é a mestra suprema de Mercedes Batista. A gente vai ver isso agora, conhecer essa figura fantástica. Mercedes vai para os Estados Unidos. A dança dos orixás, quando é criada, o que eu vi no meu conceito, é uma obra coreográfica. Ela cria. A gente percebe que quando o dançarino de candomblé se refere aos movimentos, a gente vai ver isso no filme de Candomblé, ele descreve personagens. Né? Isso é absolutamente incomum na cultura tradicional. Não existe isso. A criação de personagens coreográficos é uma coisa, um conceito então, quase da dança erudita, né? Quer dizer, este cara dança assim, este cara dança assado, isso é típico, né? Isso não é tradicional. Então, se ela se inspirou no candomblé para criar a dança dela, que foi para dentro do terreiro e virou dança religiosa. O contrário. É totalmente só o contrário. A ideia de Catherine Dunham, que faz isso com danças do Caribe, danças negras, principalmente do Caribe, perto da costa americana, né? E que vem ao Brasil, conhece Mercedes, arregimenta algumas dançarinas, né? E Mercedes vai para os Estados Unidos estudar. Ela é formada muito mais, não foi formada por Eros Volusia, ela foi formada numa Catherine Dunham. E ela reproduz quase que fielmente aquele conceito de dança moderna, dança moderna de Catherine Dunham. A gente vai ver esse filmete agora.
proposta é essa, eu acho que tudo surge daí. A sua proposta é... O link da Mercedes com o candomblé, propriamente dito, é um pouco confuso ainda, não consegui encontrar muitos elementos. Mas tem um elemento crucial. Vem uma pessoa da Bahia, era um pai de santo que até hoje, muita gente conhece até hoje, que é o Joãozinho da Gomeia. Ele era um pai de santo muito controvertido, porque tinha coisas da linha dele muito ligado à Umbanda, né? E que na Bahia, em Salvador, na época, era quase que uma heresia, né? Porque é quando surge a hegemonia do candomblé da igreja naguana. E o Joãozinho era um cara que ficava um pouco fora daquele contexto. O Joãozinho auxilia a Mercedes na criação desses personagens. Essa é a minha teoria. Então, eu proponho que não existia efetivamente, antes de Mercedes, uma dança especificamente relacionada a esse orixá dança assim, esse dança assado. Eu proponho que ela criou isso, né? E que criou com o auxílio do Joãozinho da Mulher, com algumas pequenas referências, né? Não exatamente coreográficas, né? Mas pelo menos movimentos, né? Não de orixás exatamente, né? Mas tem esse vínculo. O Joãozinho da Mulher. É a única relação que eu achei. Mas a Mercedes com algo a ver com a religião. Até porque, como eu disse no início, ela não pertencia à religião alguma, mas foi a religião. Ela tinha essa intenção. Um dos históricos dela, que ela adora passar quando vão visitar ela agora no asilo, lá com as meninas, ela não estava nem falando mais direito, né, sussurrando. Aí ela pediu para passar no vídeo. Aí tem a cena dela fazendo, com ela nova, fazendo Exu. Já viu essa imagem? Já vi. Carregada, né? Aquilo é absolutamente teatral, é uma cena então, só que o que me incomoda na sua fala é a inversão da situação. Isso é uma proposta. Entendeu? Isso me incomoda, porque, ao contrário, eu sempre vi. Mas não há nenhuma evidência, pelo menos eu encontrei, de que houvesse uma dança, uma expressão, e canto, coreográfica, e tudo, ritualístico, tradicional, né, oriunda tanto da África remota quanto da comunidade brasileira. Não encontrei realmente nenhuma Você acha que vai encontrar? Possibilidade. A gente acredita nisso piamente assim por acreditar. Mas provavelmente não. E com certeza a Mercedes inventou isso. Se existiu, era tão pouco sistematizado, era tão genérico que não dá nem para constar. Não tem nenhum estudo quanto a isso. Embora a gente tenha estudos sobre danças africanas no Brasil, né? Vários, né? Tem muito mais material sobre jongo mesmo, por exemplo, do que sobre danças orixás. A gente só começa a conhecer a danças orixás com o Mercedes Batista. Eu queria só falar assim, que a sua teoria é instigante, ela faz a gente querer rever um monte de coisas. Eu respeito totalmente ela porque vem de você é um mestre, pesquisador, não, é verdade, se fosse qualquer outra pessoa, né? Mas, e eu volto aqui ao que eu falei sobre a Mercedes, se ela fez isso, né, se houve essa troca, alguma coisa de dentro da religião, claro, já havia ali esses orixás, já havia algum baile, já havia alguma dança, mas da forma que ela criou, foi uma criação artística que teve um refluxo para dentro do terreiro, né? E o que mais, eu acho que a grande provocação, eu acho que fica também demais, é até que ponto a gente reproduz isso artisticamente até hoje, de alguma maneira. E o grande desafio é como pegar esse legado, que é importante, tanto da Mercedes quanto da inspiração do candomblé e tal, e hoje em dia talvez desdobrá-lo de outras maneiras, né? E aí por isso que eu também tinha até convidado aqui Mônica da Costa, que é uma pessoa, né, que já faz um trabalho contemporâneo com isso, enfim. Porque eu acho que uma coisa que pode ser um legado extremamente rico, artisticamente, culturalmente, às vezes ele volta a se tornar folclore. Né? E aí o que foi modernizante no empobrecimento, a minha teoria vai de para isso. Né? Eu proponho que esse refluxo
produzir um empobrecimento Sim, artístico. não, isso, e que tem se desdobrado. Então, o que a Mercedes criou era infinitamente mais livre do que está sendo feito agora. É um movimento de trancamento. Exatamente. Então, tudo isso que você está trazendo isso às vezes é perceptível quando qualquer um de nós assiste uma apresentação de dança afro, essa clássica, né? É o quanto que os movimentos estão se limitando, né? É muito épico demais, né? É uma coisa pesada, né? Às vezes, de assistir. Falta essa graça que a gente vê no Xangô original lá da Nigéria. Está faltando isso, né? Eu fico me perguntando muito de onde vem aquele gesto, aquela gestualidade de cada um dos orixás. O gesto de cada orixá, isso é nascido da natureza, da força da natureza. As pessoas de Ansan sempre assim, mais extrovertidas, são pessoas alegres. Já tem esse de Oxum, aí o pessoal acha assim, que é mais metida, que é mais delicada. E assim, o santo homem assim, mais bruto. Xangô, como é rei, quando se grita Caô, cabe esse lé, o rei chegou à terra. Então se recebe ele com um toque especial, que é o Olujá. O Olujá ele dança com 2 Oxê, sabe o que é Oxê, né? São 2 machados? Machados. Aqui, e ele dança. Oniê ao adodero gegé. O ibona socotô pajé ao adodê. Ero gegé oloripê. Oniê ao adodero gegé. O ibona socotô pajé ao adodê. Ero gegé oloripê. Caô cabe esse lé. Mas essa movimentação, como que chega, assim, no período de recolhimento, ou aprende porque fica olhando? Eu acho que a pessoa já nasce assim, já tem aquele dom, aquela coisa do orixá mesmo. Aquele dom daquele orixá. Quando a gente entra para fazer o santo, a feitura do santo, aí vai desenvolver aquele dom todo que aquele orixá traz. Então ele vai, quer dizer, quando ele ganha aquele axé todo que ele começa a receber, aqueles banhos todo, aí ele começa a criar força, começa a desenvolver, começa a chegar, cada dia que ele chega no nosso corpo, ele chega de uma maneira diferente. Qual é assim, a diferença gestual, um pouquinho, por exemplo, de Oxum para Yansan? Oxum, ela dança mais lento. Dança um pouco. É assim, como ela dança assim, mais conjuga assim, mais lenta, assim. Dança mais veloz. Yansan dança com aí é dança com braço. Como se dança mais Yansan? Você joga mais os braços, tem uma movimentação toda com os braços, as pernas. E esse gesto de Yansan tem algum significado? A Yansan, ela dança assim porque ela espanta muito os eguns. Aí ela é mais assim, para o cemitério, ela espanta eguns, ela sempre dança com... sempre afastando. A proposta está feita, o assunto é muito vasto, a gente pode prosseguir, né? No momento, até porque foram muitas novidades, né? Muita informação. Uma enrolada. A gente tem, depois disso aí, uma evolução dessa coisa, né? Que vai até os anos 60, então a gente aprofunda isso muito, né? E a cultura BD dessa semana, essa estreia maravilhosa, se encerra aqui. À noite. Axé. Esse dia de chuva.
Música